Olá, muito bem-vindos ao Catuca aqui. Neste vídeo eu vou estar falando como mulheres, mães, donas de casa podem ganhar uma renda extra ou até mais do que uma renda extra de R$ 2.000 através do marketing multinível. Bom, para quem não me conhece, eu sou Michele Marins e eu ajudo mulheres, mães, empreendedoras, donas de casa a crescerem dentro do multinível, a ganhar uma renda extra de R$ 1.000 a R$ 2.000 e, quiçá, mais do que isso. Vamos lá? Bom, essa história que eu vou contar é a minha história. De como que eu consegui ganhar R$ 2.000 de bônus e não de vendas através do marketing multinível. Mas eu queria voltar com você um pouquinho lá atrás da minha história. Eu me formei em português e espanhol. Sou professora de português e espanhol, embora quando eu fui fazer a faculdade de português e espanhol, eu não fui fazer uma faculdade pensando em ser professora, em lecionar. Eu fiz a faculdade pensando em ser intérprete de espanhol. Porque eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Chile e eu amei o espanhol. Eu ficava encantada com eles falando, né? Eu tentava ali interpretá-los, falar igual a eles, né? E muitas pessoas falam, nossa, Michele, você fala bem e tal. Então eu tive também esse feedback de pessoas, olha, caramba. Os próprios chilenos falam assim, uau, hablas muy bien. Eu gostava de falar exatamente como eles falavam, né? Falar, habla muy bien, no? Eles hablam cantando, eles falam cantando, hola, hola hermana, como estás? Buenos dias. E a mim, eu ficava muito encantada com isso, eu acabo falando espanhol. Ficava muito encantada mesmo. E aí poxa, uma coisa que eu queria aperfeiçoar seria o meu espanhol e quiçá ser uma intérprete. Dentro da faculdade eu já comecei a estagiar, né, enquanto eu estava fazendo ali a faculdade. Quando eu acabei, eu até consegui uma escola, comecei a trabalhar numa escola. Só que o que eu queria mesmo era ser intérprete de espanhol. Comecei a saber como que eu faria isso e eu fiz uma prova para um mestrado, que seria na Gama Filho. Passei em primeiro lugar ali e, nossa, fiquei muito feliz. Mas, um mês, 2 meses depois de eu ter passado naquela prova, Gama Filho declarou falência por alguns problemas, né, na faculdade aqui no Rio de Janeiro. Se procurar aí na internet, você vai ver. E aí eu não consegui fazer um mestrado em intérprete. Teria a possibilidade de ter um outro local, só que a mensalidade seria de R$ 2.000 e aquilo se tornaria impossível para mim naquela época. Eu estava casada, meu marido ganhava pouco, eu também, e a gente tinha outros objetivos. A gente tinha outras questões, pagavam coisas ainda do casamento, ou seja, não tinha mesmo naquela época eu fazer um mestrado de R$ 2.000. Meu esposo também fazia faculdade e entramos aí nesse dilema. E o que fazer? Vou lecionar, né? Quem sabe um dia eu vou lá e vou conseguir fazer o que eu desejo de fato, né? Quantas coisas a gente deixa de fazer que a gente gosta, porque aparecem outras coisas no meio do caminho e a gente acaba não sabendo como priorizar aquilo, como vislumbrar. Eu acredito muito que muitas vezes é por uma falta de conhecimento ou de um ensino que não tivemos lá atrás de como de lidarmos com aquilo que a gente quer, mas não tem possibilidade agora no momento, como que a gente vai conseguir ter isso no futuro. Bom, e aí eu lecionei, depois eu saí dessa escola, fui mandada embora. Aí tentei empreender, montar uma loja de roupa, não deu certo, mas tudo isso, hoje, né, nessa vida de empreender, buscar empreender, eu descobri o seguinte, que não é simplesmente montar uma lojinha, né, uma loja grande, não é simplesmente montar. O Sebrae tá aí para isso, para nos ensinar. A internet hoje está aí com muitas coisas, muitas informações valiosas, nos ensinando a como empreendermos, a como ganharmos dinheiro. Tá aí. Tem muita gente que pode falar assim, não ensina. Mentira, ensina. Tem muita gente de caráter ensinando, sim, na internet, através da internet. Eu sou prova viva disso. No entanto, eu hoje cheguei à conclusão que é o seguinte, eu
fiz muita coisa e não cresci por falta de conhecimento, né? Tem um versículo bíblico que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando você empreende, muitas das vezes você não alcança por falta de conhecimento. O conhecimento é muito importante. Um outro versículo bíblico que eu gosto muito também fala que o rei, antes de sair para a guerra, ele faz cálculos, né? E muitas das vezes, quando a gente é ansioso, a gente faz cálculo em cima daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, e não em cima de uma realidade, porque você precisa estudar a realidade. Inclusive, o Sebrae, ele diz que antes de você montar uma loja, montar alguma coisa, você precisa estudar o povo daquele bairro, ou daquela cidade, mas o que estudar no povo? O seu poder aquisitivo, o que eles gostam, o que tem ali, o que não tem, o que seria bom ali, ou seja, você fazer uma pesquisa, você precisa fazer uma pesquisa antes. Ou seja, eu não fiz essa pesquisa, eu tinha uma ânsia, não vai dar certo, sabe aquele otimismo baseado na sua vontade, não baseado no que é real, no que você precisa ter como conhecimento, como fazer, né? Então, eu acabei empreendendo, não deu certo, e aí parti para a questão de ser mãe, né? Era casada e tive meu primeiro filho. Não foi uma gravidez tão simples. Eu sempre quis ajudar em casa financeiramente, além de eu entender do meu propósito como mãe, como dona de casa. Eu sempre quis cooperar porque isso veio desde a minha infância. Como eu não tinha dinheiro, através dos meus pais, que meus pais sempre foram muito pobres financeiramente, necessitados de pessoas terem que vir e nos ajudar, eu sempre aprendi a vender uma coisinha aqui ou outra, né? Eu tava falando até hoje com uma menina de 8 anos, eu falei assim, na sua idade eu já vendia. Pegava um catálogo e mostrava ali, tava tentando vender porque eu queria um batom, porque eu queria um esmaltezinho, eu queria alguma coisa, meus pais não podiam, e eu já vendia. E aí depois a gente teve um amigo que montou uma barraquinha de doce para mim e para minha irmã. Aí a gente já estava ali na rua com 10 anos de idade vendendo doce. Então aprendi, né, a ganhar dinheiro para poder ter o que eu queria. Mas não fui instruída na consistência. Fui instruída em que é importante ter dinheiro e não na consistência de ter o dinheiro, como conseguir consistência nisso, como conseguir ter aquilo, né? Então, como eu estava falando, eu sempre busquei ajudar em casa de alguma forma com venda, mas eu não tinha o ensino de fato do que era a venda, da importância da venda. Eu tinha muita dificuldade em cobrar pessoas. Na ânsia de vender, eu vendia para a pessoa pagar depois, acreditando, ela vai me pagar, e chegava no tempo, ela me pagar, ela não me pagava. Eu tava, poxa, você já tá aí com valor e tal, com jeitinho, com amor. Não tem e tal. Tem gente que nem responde. Ou seja, nesse processo a gente vai aprendendo, dando cabeçada, aprendendo, mas chega um momento que a gente precisa crescer, certo? Então, veio meus filhos, não foi uma gravidez fácil. Um ano depois, veio a minha filha, o espaço foi bem pequeno e também não foi uma gravidez fácil. Depois eu descobri algumas coisas do meu filho, que precisava de tratamento, muitos médicos. Ou seja, eu passei por um processo aí de muitas enfermidades, algumas situações, mas também preocupada na questão financeira, porque o dinheiro do meu marido sempre foi para pagar as contas. E como toda mãe, dona de casa, né? Uma dona de casa, ela vê que a panela já não tá tão legal, então ela quer uma outra panela, quebrou uma vasilha, ela quer uma vasilha, porque as necessidades são reais. Não é só porque a mulher gosta de comprar, porque mulher... Não, porque existem... Eu nem me considero uma mulher que até meu marido fala, né, gastona, que sai para ir comprando coisas. Não, eu não sou assim, mas a verdade é a seguinte, que as necessidades dentro de uma casa são reais. E claro que além das necessidades tem coisas que a gente gostaria, né? Hoje, qual é a mulher que não quer uma panela elétrica? Qual é a mulher que não quer uma máquina de lavar? Né? E, por exemplo, a máquina de lavar, ela não funciona para a vida inteira. Tem um momento que ela estraga. Ou você manda consertar se tiver jeito, ou você tem que ter dinheiro para comprar outro. Então, as necessidades são reais. E eu sempre quis, de alguma forma, cooperar. Por quê? Porque eu também queria um extra, eu queria um passeio,
eu queria, vamos dizer assim, meus filhos, né? Uma chupeta legal, que uma chupeta hoje, gente, não é tão barato. Eu não acho barato uma chupeta, uma mamadeira, que na verdade coisas de criança não são baratas, de bebê não são. Eu fico impressionada como uma calça de uma criança pode custar o mesmo preço de uma calça de um adulto, e às vezes até mais caro que uma calça de um adulto, porque essa é a realidade. Então, por exemplo, roupa, eu e meu marido, a gente comprava no final de ano, 13º, e agora a gente tem filhos, como que a gente faz, né? Então, eu sempre busquei uma forma de cooperar, de como que eu iria fazer. E venda, para mim, naquele momento, nem estava dando para eu fazer direito, porque eu não tinha como sair de casa. É uma das coisas que eu creio para minha vida, que eu sou a mãe e que eu queria cuidar dos meus filhos. Eu não queria deixar na mão de mãe, de sogra, de alguns momentos tudo bem, mas sempre não, ou de pagar alguém para ficar com meus filhos, ou até mesmo de deixar numa creche. É uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria de estar ali acompanhando o crescimento dos meus filhos, sendo um desejo muito forte, e não só um desejo, mas uma crença também muito forte no meu coração, de eu como mãe, de estar presente ali no crescimento dos meus filhos, né? Então isso foi uma decisão que eu tomei junto com meu marido, como lecionadora eu poderia dar aula em escola, e meus filhos até estudarem na escola, mas a bem verdade é que meu currículo também, como eu não me esforcei para crescer na questão do lecionar, o meu currículo não ficou tão forte assim, para que eu conseguisse um emprego bom, uma escola boa e tal, e que eu tivesse essa possibilidade de levar meus filhos. É outra coisa, uma escola longe da minha casa, como que eu levaria meus filhos, traria meus filhos? Então, ou seja, teria muitos obstáculos também no meio do caminho. E eu fui para um outro processo, falei assim, poxa, a internet é um local que hoje traz muitas possibilidades das redes sociais. Então eu vou buscar através da internet como eu vender alguma coisa, como eu fazer alguma coisa. E eu comecei a ver sobre corrigir redações através da internet, corrigindo um texto. Comecei a pesquisar, comecei a mandar currículo. E uma das coisas que eu encontrei nas redes sociais seria a venda chamada dropship, porque eu tinha um outro problema muito grande, é que eu não tinha dinheiro para empreender, para comprar alguma coisa para poder empreender. Eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, poxa, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para poder empreender, porque a gente sabe que para empreender, de alguma forma, você precisa de um certo valor, né? E aí eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu conheci o dropship. Não sei se você conhece o dropship, não vou falar sobre o dropship aqui, porque não é o vídeo, não é para isso hoje, né? Para falar para você que é mãe, dona de casa, como você conseguir renda extra através do marketing multinível. Eu tô contando a minha história para você, como que eu consegui R$2.000 de bônus através do multinível. E eu vou provar para você, fica aí até o final que eu vou provar para você os meus bônus, você vai ver os meus bônus, né? Como que eu consegui isso através do multinível e dentro de casa como mãe, tá? E então eu comecei a fazer o dropship, que você vende produto sem ter produto. Olha que legal, você vende produto sem ter produto. E aí eu comecei a crescer através do dropship dentro do Mercado Livre. Só que quando eu cresci, o que aconteceu? A empresa que fazia o dropship, que eu confiava nela, porque uma dificuldade dentro do dropship é você fazer parte de uma empresa que você confia, que vai ter lá o que você vendeu, né? Fora isso, você precisa comprar o produto e você ter o produto, porque senão fica difícil. Que alguém vai... Ainda mais falando de Mercado Livre, que são várias complicações dentro do Mercado Livre, porque você precisa ter credibilidade dentro do Mercado Livre. Quanto mais credibilidade dentro do Mercado Livre, naturalmente você vai vender mais. O Mercado Livre vai te botar lá no topo. E aí eu comecei a crescer, só que aí essa empresa deixou de fazer o dropship. Quando ela deixou de fazer o dropship, quando estava começando a ganhar dinheiro, ela deixou, não é que ela faliu, ela decidiu, ela trabalhava com outras coisas também, ela decidiu parar com o dropship, porque o dropship estava tomando muito tempo da pessoa que fazia e tal. Então, ou seja, ali eu, puxa, aqui que eu comecei a crescer, que eu consegui começar a ter uma esperança de cooperar com dentro de casa, para que a gente não tivesse o dinheiro só para necessidade, mas que a gente pudesse fazer algumas gracinhas. Ali de novo, mas eu falei assim, não vou desistir, e continuei. Aí eu conheci o marketing multinível.
Eu já sabia, ou tinha ouvido falar sobre marketing multinível, mas eu não sabia o que era marketing multinível de verdade. Eu já tinha me chamado lá atrás, fui até algumas reuniões lá atrás, mas sabe que aquilo não tinha entrado, não tinha tido entendimento do que era marketing multinível, eu não tinha tido esse entendimento. E aí eu entrei para uma empresa que a promessa dela era a seguinte, olha, você vai vender, vou te ensinar a vender, você se associando a gente, você vai ter sua loja virtual, e vou te ensinar como ganhar bônus através do marketing multinível, através do relacionamento. Você coloca a gente, ajuda essas pessoas a crescerem e naturalmente essas pessoas crescendo, você também é beneficiado por isso. Olha que fantástico! E eu gostei dessa questão do marketing de relacionamento, né? Porque o marketing multinível, o marketing de relacionamento, porque ele tem um princípio, o marketing de relacionamento. Quando você ajuda o próximo, você também cresce. Ah, Michele, mas isso não gera um interesse? Depende do coração de cada pessoa. Porque existe um princípio, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se eu semear coisas boas, naturalmente eu vou colher o que é bom. Agora, se eu semear coisas ruins, naturalmente eu vou colher frutos ruins também. Então, ainda que eu semeie coisas boas na vida de uma pessoa e ela não retribua da melhor forma possível, é com ela mesmo. Vai vir outras que vão retribuir. Vão vir outras que vão fazer que aquelas sementes que eu plantei, elas vão ser boas a ponto de eu ser beneficiada com aquilo também, né? Então não é uma questão de interesse no sentido não porque eu vou ter, mas é uma questão de trabalho, de prazer. Porque eu tenho prazer em parar com alguém, falar para ela o que eu consegui, o que eu conquistei, de que forma foi. E que se ela fizer, botar em prática, ela vai ter outras histórias que vão me beneficiar também de crescimento, porque eu vou conhecer a história dela, eu vou assim, poxa, que legal, né? Vai me trazer mais ideias, ou seja, é muito bom você poder ajudar o próximo. E eu comecei a entender um propósito através do marketing multinível na minha vida. E assim eu comecei a fazer. Eu comprei, né? Comprei uns produtos, me associei a essa empresa e através dessa empresa eu comecei a aprender a fazer o marketing multinível. Que legal, eu aprendi a fazer através das redes sociais, através da internet, né? Eu comecei se você não conhece o marketing multinível, você que conhece, você sabe que um dos princípios é você se ativar todo mês, né? Porque é marketing multinível, porque é produto, porque tem produto. Uma empresa sobreviver, ela precisa ter venda, porque sem venda, como que ela sobrevive? Ela precisa vender algo, seja produto, seja serviço. Se vender, né? Serviço no caso, né? Eu vou aí na sua casa e faço seu cabelo, eu vou aí na sua casa e faço tua unha. Você está servindo, né? Você tá ali fazendo um serviço, que é você é o teu serviço. Então, se você não vende, você cai. Inclusive, isso é uma estatística, né? Se você olhar na internet, né? As empresas que se levantam e que não vendem, elas geralmente caem, porque você precisa vender alguma coisa. Então, no marketing multinível, você precisa ter pelo menos um princípio, que é a sua ativação mensal. Então, é ruim a ativação. Poxa, se eu já tenho que gastar dinheiro, mas vamos lá, vamos pensar, né? A minha ativação mensal era muito tranquila. Por quê? Porque, primeiro, que eu usava o produto que eu vendia, amava. E segundo, porque eu vendia. E eu comecei a aprender o que é venda, como vender. E eu consegui arrumar algumas estratégias através do conhecimento que eu fui tendo. Lembra que lá atrás eu falei que é necessário ter conhecimento? Que muitas das vezes a gente não vai para frente em alguns assuntos, algumas situações por falta de conhecimento? Né? Como a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, de fato a gente se perde. E a outra coisa muito importante é a gente fazer cálculos, né? Cálculo está muito criado dentro de meta. Conforme o cálculo que você faz metas, né? Você faz a sua meta, faz seu cálculo para que você alcance aquilo que você deseja. Então, eu tinha um compromisso de fazer ali a minha ativação mensal
E o meu compromisso é entrar em contato com pessoas para ajudar as pessoas que desejavam também a terem uma renda extra, como eu, como mãe, dona de casa, que eu queria uma renda extra, a como conseguirem isso. E eu comecei a levar essa oportunidade para outras mulheres, outras pessoas, homens na minha rede. Eu hoje tenho dentro de uma rede mais de 400 pessoas, dentro dessa rede de algo que eu plantei lá atrás. Pra vocês entenderem. Eu entrei nessa empresa em março. Quando foi em agosto, se eu não me engano, agosto, eu vou mostrar aqui para você, eu já ganhava de bônus, sem venda, mais de R$2.000, R$2.000 e pouco eu ganhava. Mais o dinheiro da venda, porque eu comecei a ter estratégias, como eu estava falando, de como vender. E aí eu alcançava, ou seja, eu consegui muito mais do que aquilo que eu de fato pensava que eu conseguiria. Eu fiquei maravilhada com aquilo, comecei a pensar como vale a pena, né? Você ajudar as pessoas, você vê, olha, eu comecei a conhecer cada história de cada mulher fantástico, sabe? Mulheres incríveis, mães com vários problemas, com várias situações, e eu começava a ver, meu Deus, né, como os nossos problemas são menores diante dessas pessoas, e eu podia estar ali animando e até mesmo orando por aquelas mulheres, ajudando aquelas pessoas a crescerem. Tem uma pessoa, né, um rapaz, que ele me chama de mãe, me chama de mãe, ele tem uma idade, de fato, poderia ser um filho meu, né, eu tenho aí 44 anos, esse rapaz, eu acho que ele tem uns 22, 23 anos, bem novinho, e ele cresceu através aí da minha ajuda com ele no dia a dia, mostrando para eles algumas coisas, olha, vamos por aqui, vamos tentar fazer isso, olha, buscando ajudá-lo para ele crescer, e ele cresceu, graças a Deus, ele tem a rede dele, né? Então eu encontrei através do marketing multinível. Então eu comecei a fazer minha ativação mensal, que não era uma coisa difícil de fazer. Comecei a ver, porque a gente coloca um monte de impossibilidades na frente. Mas eu comecei a entender que não é difícil fazer isso, não é. E por quê? Por causa do conhecimento que eu estava tendo através da internet. Porque muitos falam, a internet não presta, depende do que você está vendo, depende do que você está buscando. As pessoas não ensinam nada através, é mentira. Não, eu sou fruto de internet e muitas coisas gratuitas, tá? Muitas pessoas que eu buscava para ter conhecimento e coisas gratuitas, informações gratuitas que me fizeram crescer e que tem me feito crescer até hoje. Então eu fazia minha ativação mensal, eu entrava em contato com pessoas, levando oportunidades para as pessoas, e através do crescimento dessas pessoas, eu também crescia na rede a ponto de ganhar aí R$2.000 de bônus. Gente, nesse vídeo é basicamente isso que eu queria mostrar para você, como tudo começou. Como tudo começou. E eu queria deixar bem firme para você que conhecimento é muito importante para o nosso crescimento. Não basta a gente querer comprar uma coisa, empreender em alguma coisa, não basta isso. A gente precisa analisar, avaliar as situações, avaliar o local, até onde eu posso ir, até onde não posso ir, o que eu preciso fazer para crescer. Não é desanimar, é o que eu preciso fazer. Mas é muito difícil a gente continuar colocando todas as dificuldades, todas as barreiras, como que eu vou entrar em contato com as pessoas, como que eu vou falar com as pessoas. Isso são tudo dificuldades que a gente vai colocando para afastar o nosso desejo, aquilo que a gente deseja alcançar. E às vezes a gente também quer fazer a coisa muito fácil, né? Eu não preciso me esforçar, não precisa, tudo tem seu esforço, tudo tem a sua entrega. E aí a gente precisa de fato estar atento para essas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui agora como foi aí os meus bônus. Entrando aqui, relatório de bonificação mensal. Lembrando que eu entrei na empresa em março de 2021.
Aí ele vai amassar aí, olha. Aí meus primeiros bônus, pequenininho, julho já 77, agosto 1045, setembro 1918, isso só bônus, tá? Sem venda, 1513, 2008 em novembro, dezembro 1482, aqui só por causa da minha equipe. Janeiro não estava fazendo mais essa empresa. E eu tive modificação de praticamente 1000, ó. E até hoje não faço mais essa empresa. Meu cadastro está lá, eu só me ativo porque eu gosto dos produtos dessa empresa e sou bonificada por isso. Até hoje. E olha, e hoje lá é minha equipe por frutos de um trabalho, tá? Eu tenho lá 400 e poucas pessoas, olha aí, 406 pessoas. E uma coisa que eu comecei a ter através do marketing multinível foi sonhar. Sonhar com aquilo que eu não sonhava mais, que eu nem me achava no direito de sonhar. Muitas coisas. Eu lembro quando eu era criança, eu sonhava com muitas coisas eu sonhei em ser paquita. E eu lembro que eu estava na fila, né, que teve na época da Xuxa, que eu fui lá tentar fazer minha inscrição para ser uma paquita, e diante eu via muitas meninas muito bonitas, belas. Eu era muito magra, cabelo ressecado, enrolado, toda horrível. E a minha irmã que estava ali comigo, ela falou assim: ai, você tem certeza que você quer ficar aqui? Olha quantas meninas, olha como elas são, ó, tal. Ou seja, ali foi diminuindo, não. As comparações foram me fazendo desistir daquilo dali, sabe? E eu desisti daquilo dali, como eu desisti de muitas coisas, e eu comecei a ver, não que eu não sonhava, mas eu sonhava com aquilo que era possível, com o que não era impossível eu já não sonhava mais. E o marketing multinível me ensinou a sonhar novamente, me ajudou a sonhar novamente, coisas que eu já não via mais, sabe? Isso por quê? Por causa do conhecimento que eu comecei a ter através do marketing multinível, sabe? Então, eu falando aqui em todo momento, contando a minha história, para dizer para você que muitas das vezes nós não crescemos porque não temos conhecimento, tá? E o conhecimento, ele abrange muitas coisas, como fazer, de que forma fazer, que horas fazer, tudo abrange muito. E muitas das vezes, de fato, a gente não faz, não consegue ter resultado, não consegue fazer por falta de conhecimento. E através do marketing multinível, através das pessoas, desse marketing de relacionamento, pessoas que estão ali nos ajudando, dando o tempo delas, nos dando a mão para crescermos, sabe? Se nós dermos a mão, se nós estarmos ali atentos para ouvirmos e colocarmos em prática, não ficarmos praticando, ou ficarmos, não, isso não é para mim, com aquele pensamento, não é outra coisa. Olha, acho que você nunca conheceu alguém tão pessimista quanto eu. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Michelle, eu achava que você era uma mulher perseverante, mas eu comecei a ver que não é você, é Deus que te faz perseverante, porque eu desisto muito fácil das coisas. Eu, como Michelle, eu desisto muito fácil das coisas. Então, nós precisamos ter consistência, nós precisamos ter firmeza, e para a gente ter firmeza, a gente precisa ter conhecimento. Como que eu vou ter firmeza no assunto, numa situação, se eu não tenho conhecimento? Eu ouvi falar, eu acho que eu penso que é. Né? Muitas pessoas hoje podem falar multinível a pirâmide. Multinível é história do passado. Multinível é papinho para enrolar. Multinível é um bando de gente querendo ganhar em cima do outro. E eu vou te falar, a minha experiência no multinível não tem sido essa. A minha experiência dentro do multinível tem sido com pessoas. Pode ter um ou outro que andam debaixo de interesse, que andam debaixo de si mesmo, mas eu tenho tido experiência com pessoas que de fato me ajudam. Me ajudam com palavras, me ajudam com ensinamento, me ajudam, vamos lá, Michelle, com garra, não com cobrança.
simplesmente, porque eu não gosto de ser cobrada em alguns assuntos, porque eu sei o que a minha família precisa. Em primeiro lugar, são os meus filhos. Não adianta falar, Michelle, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou fazer diante daquilo que eu acredito. Então, aos poucos, estando conectada com essa rede de relacionamento, com esses ensinamentos, eu tenho crescido. E eu tenho certeza que se você começar a olhar por multinível de uma forma diferente, entendendo que aqui você pode crescer, que aqui você vai crescer, que você vai mudar a sua mentalidade, que você vai encontrar formas dentro ali, né, da sua situação, porque eu tenho dois filhos, tem gente que tem um filho, tem gente que tem 4 filhos, tem gente que tem filhos com síndrome de Down. O que eu quero falar com isso? Cada um tem sua história, cada um. Mas a questão é a seguinte, que através do marketing multinível, você pode sim colocá-lo dentro da sua possibilidade. E sempre existe uma forma da gente abrir mão de uma coisa. Por exemplo, eu trabalho de casa. Meus 90% é de casa que eu trabalho, entrando em contato com pessoas através do meu celular, mandando mensagem, sendo consistente naquilo que eu faço, sendo consistente no WhatsApp, sendo consistente no Instagram, no YouTube, seja onde for. Eu tenho aprendido a ser consistente, porque a consistência, ela traz autoridade, as pessoas começam a te ver, a te encontrar. A consistência, né? E quando você tem consistência, quando você, de alguma forma, é animado do outro lado, porque às vezes está tudo nebuloso, está tudo difícil, mas tem alguém falando ali com você, não, permanece que você vai conseguir, permanece, coloca isso aqui em prática, você vai conseguir, vai ali, faz isso, faz aquilo, pessoas que vão te ajudando, te direcionando, que esse é o marketing de relacionamento. Então, você vai colocando em prática, em alguns momentos eu vou pra rua, né? Sábado meu marido tá em casa. Aos sábados, de vez em quando, eu vou na rua, porque aí eu abro mão de uma coisinha para poder ganhar um pouquinho mais ali. Mas 90% eu faço o meu negócio de casa. 90%. Às vezes eu vou na rua simplesmente para entregar o meu produto a alguém, para poder apresentar alguma coisa, fazer uma caseira no pessoal, com pessoas olhando no olho a olho, né? Mas eu faço muito também através das redes sociais. Na verdade, a minha conquista aí, a minha maior conquista foi através das redes sociais, né? Pela consistência, por poder aprender, ouvindo outras pessoas de como fazer, e aí começando a colocar em prática e tendo a crença, né? Como eu tava falando, eu sempre fui muito voltada para o pessimismo, em desistir. Isso não é para mim, isso não vai dar certo, isso não dá certo. Mas aí eu comecei a ver, poxa, pro fulano deu certo, pro ciclano deu certo, ele fez isso, ele fez. Por que para mim não vai dar certo? Por que eu não tenho também, não vou conseguir fazer isso? Por quê? Por que isso não se encaixa na minha vida, não se encaixa no meu dia a dia? E aí eu comecei a ver, ó, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, fui fazendo. E através do fazer, eu comecei a ter resultado. Você que ainda tem dúvida, não sabe o que fazer, para onde ir, eu quero falar para você. Se você já está dentro de um marketing multinível, dê ouvido àquelas pessoas que têm dado certo, que elas têm feito. E coloque em prática dentro do seu dia a dia. Comece a achar formas de como fazer. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora, meus filhos estão na escola. É um momento mais silencioso. Mas de vez em quando eu tenho que parar, porque passa um carro com um alto-falante e aí atrapalha, eu tenho que parar. Então a gente vai se moldando, a gente vai acertando, botando metas, botando estratégias que a gente vai tendo conhecimento para que a gente tenha resultado. E o resultado é certo, isso não é lolota. Isso não é coisinha de gente que vai falando por aí, porque contra fatos não há argumento. Então aqui eu te mostrei um fato da minha história, de como que eu consegui, de como que eu cheguei ao marketing multinível e como isso tem mudado a minha realidade. Eu tenho certeza que a sua realidade também vai mudar. Isso só depende de você. Porque opiniões sempre vamos ter várias, mas você sabe qual é a sua necessidade, você sabe o que você gosta de fazer, o que você quer fazer.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir pessoas. E eu tenho prazer, de fato, de fazer o que eu faço hoje. Até quando eu vendo hoje, eu vejo, poxa, caramba, como foi bom. Eu tenho uma senhora perto da minha casa que ela tava com muitas dores no joelho, muitas dores. E aí ela viu minha propaganda e tal, e ela falou assim, poxa, Michele, a minha mãe tá precisando, como que você faz? Aí eu vendi pra ela, olha... Ela, 2 dias depois, já falando assim, olha, as dores do joelho da minha mãe passaram. Isso é gratificante. Olha que venda gratificante, sabe? Eu não simplesmente vendi para ganhar um dinheiro, né? Como aquela ideia que a gente tem de pessoas que vendem para ganhar vantagem. É um trabalho. É um trabalho. Venda através do marketing multinível é um trabalho onde você ajuda o seu cliente, né? Seja uma maquiagem para sua cliente, né, que vai trabalhar e ela vai usar um produto bom, um produto que vai ajudá-la, né? Estar ali o dia inteiro maquiada, bonita, arrumada, a pele saudável, o rosto. Então, ou seja, você como vendedora está fazendo um bem para o seu próximo também. Assim como apresentar o marketing multinível, apresentar uma oportunidade de venda para alguém, de equipe, de montar uma equipe que ajuda um ao outro, que cresce para fazer a diferença. Então, espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu aí, que você possa curtir. Se você não segue, você possa seguir. Se você conhece uma mulher que tá precisando de uma ajuda, sabe, de ânimo para crescer, tá procurando alguma coisa onde ela possa se encaixar e ajudar a família para ter uma renda extra, envie, compartilhe com essa mulher, porque eu tenho certeza que você vai estar fazendo um bem para ela. Fique ligado nas notificações que você vai estar vendo aí mais vídeos. Um abraço.